qual a relação entre o pensamento da ortodoxia integral e da missão integral? Elas entram em conflito em algum ponto? Um de cada vez. Nós teríamos que primeiro definir as duas coisas, para que aí nós possamos então confrontá-las e para ver no que é que elas coincidem ou não. A ortodoxia integral é um conceito relativamente novo que foi criado aqui pelo Mosaico, né? Mas eu sei que com isso eles estão querendo definir aquilo que eu chamei de cosmovisão reformada e que olha para a sociedade e os seus problemas a partir de alguns pressupostos que são queridos dentro da teologia reformada. A teologia de missão integral ela é muito variada. O nome encampa teólogos de diferentes persuasões, diferentes linhas. Alguns mantêm uma relação próxima com a teologia da libertação, outros menos. Outros mantêm uma relação mais profunda com o marxismo, outros não querem absolutamente nada a ver com o marxismo. Então, teria que ver que linha da teologia de missão integral nós estamos falando, que tem uma linha bem evangélica, e essa aí eu não vejo muito conflito com a visão, a cosmovisão reformada, mas tem outras linhas também que vão, por exemplo, uma versão que eles não gostam de ser chamados de ser uma versão da teologia de missão integral, mas foi uma tentativa de um grupo mais liberal no sul do país, que começou a se chamar de teologia pública. E é um grupo que começou a trabalhar isso aí, mas não foi para frente, mas é muito parecido com algumas das coisas que a teologia de missão integral às vezes defende. Então, se você pegar a teologia de missão integral na sua linha mais evangelical, então eles vão dizer exatamente a mesma coisa, que Cristo é Senhor do ser humano como um todo, que a igreja ela não pode se preocupar somente com a questão da salvação individual, mas ela tem que lembrar que Cristo morreu para resgatar a nossa alma e o nosso corpo também. Então há muitos pontos de coincidência. O que precisa haver da parte dessa linha mais evangelical de teologia de missão integral, às vezes há falta de reconhecimento de que eles não são os primeiros que estão dizendo isso. Precisa reconhecer que bem antes deles, os reformados já estavam dizendo esse tipo de coisa e fazendo esse tipo de coisa. É que eles entram num vácuo no Brasil em que a cosmovisão reformada está ausente. E a impressão que dá é que a teologia da missão integral é alguma coisa nova que vem resgatar o que nunca foi dito antes. Então, bom de um evento como esse, de um livro como esse que está sendo lançado, é para mostrar que desde a Reforma Protestante já tem essa integração de teologia e preocupação com os pobres. Então, como eu disse, é uma questão de definição de termos. Se você pegar a linha mais evangelical da teologia de missão integral, as diferenças elas são mínimas. Mas aí, como eu disse, a gente tem que definir o que é teologia de missão integral. Eu creio que, de fato, existem diferenças que não têm que ser necessariamente divergências. Então, o que acontece é que talvez essa reflexão da ortodoxia integral venha ajudar a compreender melhor a missão integral. Porque se a gente pensar a missão integral sem uma perspectiva de identidade, de natureza, de fundamento, de essência, apenas na perspectiva da necessidade, do desafio, da responsabilidade, isso facilmente pode se transformar em culpa ministerial. Então, a missão integral, ela é enfática em dizer qual é a responsabilidade, qual é o desafio, qual é a realidade que nos cerca, quais são as implicações e quais as ações que tem. Então, a missão integral, ela fala muito daquilo que é a missão propriamente dita na sua abrangência, de alcançar o homem como um todo. Mas se a gente ficar aqui falando sobre missão e não aprofundar essa reflexão no sentido do agente dessa missão, nós facilmente podemos transformar isso num discurso e numa retórica de ordem, de comportamento.
e de atividade, não necessariamente de uma expressão de identidade. O que eu tenho compartilhado nos nossos fóruns de missão integral vai um pouco nessa reflexão, de que, na verdade, talvez a missão principal da missão integral não seja a afetação e a mudança do agente atendido, mas a transformação do agente da missão. Então há uma tendência da gente achar, por exemplo, no contexto da nossa missão integral, que a nossa missão é atender o pobre. E aí a gente pode ficar com a sensação de que o pobre atendido, a missão foi cumprida. E na verdade, não é a verdadeira, né? Mas a missão principal é a transformação da consciência do agente da missão. Então talvez o maior benefício da missão no fim seja a consciência de quem foi instrumento dela. E não propriamente o problema resolvido. Porque o problema poderia ser resolvido por um corvo que trouxesse uma comida no bico. Então um corvo que traz a comida no bico é missionário? Um peixe que traz a moeda na boca é missionário? Ele supriu uma necessidade. Ele tinha uma moeda, tiraram a moeda da boca dele e pagaram uma taxa. O problema foi resolvido. Mas o peixe não foi salvo. Porque a salvação não estava em pagar a taxa e nem em satisfazer a fome do faminto, mas em transformar a consciência de alguém que não é corvo. Então não é o serviço feito, é a consciência que se forma. E se não há uma transformação da consciência do agente, nunca haverá uma transformação na consciência de quem é assistido. Nós vamos ter apenas problemas resolvidos e não uma sociedade transformada. Então, por isso que é importante essa reflexão ortodoxa da missão, para que a gente entenda que nós estamos aqui discutindo identidade, natureza e vocação, e não apenas discutindo quais são as necessidades que nos rodeiam, encontrando formas de atender isso sem que a consciência seja transformada, porque senão nós podemos gerar um sentimento de culpa e não de responsabilidade. Não sei se eu posso dar uma contribuição aqui também. Claro. A isso. Talvez uma coisa que a cosmovisão reformada, como ela se materializou na história, poderia dar uma contribuição para nós hoje da missão integral, é numa crítica que é feita às vezes à teologia de missão integral, que embora ela se denomine integral, mas ela foca muito na questão da pobreza. Enquanto que a cosmovisão reformada ela é muito mais ampla. Ela quer o senhorio de Cristo sobre arte, sobre cultura, sobre educação, sobre política. E parece que no Brasil a teologia de missão integral ficou só no resgate da pobreza. Eu não vejo muito esforço ou muita coisa falando assim, vamos preparar professores universitários, né? Vamos preparar bons economistas, vamos preparar gente nas artes, quando na verdade a reforma ela afetou tudo isso, ela mudou. Porque ela afetou a consciência. Né? Não é? É isso que ela afetou a consciência e não os problemas. Para fora, exatamente. Então nós podemos ter problemas melhor resolvidos se nós tivermos uma consciência melhor das relações. É importante entender, porque olha, amado, do jeito que às vezes a gente está tratando a nossa fé, me permito dizer isso porque o tempo vai acabar mesmo. É porque é o seguinte, nós estamos aqui ficando com a sensação de que nós estamos fazendo um favor para alguém. No fim é como se a gente desse e não como se a gente repartisse. E ninguém aqui está na posição de dar nada. Porque se é graça, ninguém tem nada para dar. É uma consciência que compartilha e não a necessidade de dar. Amém? É a oportunidade de conhecer o outro, talvez como a melhor expressão de mim mesmo. Amém? Em nome de Jesus.